Quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus vindos da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando: Israelitas, socorro! Este é o homem que por toda a parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. E ainda mais introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Pois antes tinham visto Trófimo, o Efésio, em sua companhia na cidade e julgavam que Paulo o introduzira no templo. Agitou-se toda a cidade, havendo concorrência do povo, e agarrando a Paulo, e arrastaram-no para fora do templo, e imediatamente foram fechadas as portas, procurando eles matá-lo. Chegou ao conhecimento do comandante da força que toda a Jerusalém estava amotinada. Então este, levando logo soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante e os soldados, cessaram de espancar Paulo. E aproximando-se o comandante, apoderou-se de Paulo e ordenou que fosse acorrentado com 2 cadeias, perguntando quem era e o que havia feito. E na multidão uns gritavam de um modo, outros de outro, não podendo ele, porém, saber a verdade por causa do tumulto. Ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. E ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem por causa da violência da multidão, pois a massa do povo o seguia gritando: mata-o! E quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante: é-me permitido dizer alguma coisa? E respondeu ele: sabes o grego? Não és tu, porventura, o egípcio que há tempos sublevou e conduziu ao deserto 4.000 sicários? E respondeu-lhe Paulo: eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia, e rogo-te que me permitas falar ao povo. E obtida a permissão, Paulo, em pé na escada, fez com mão sinal ao povo e fez grande silêncio, e ele falou em língua hebraica, dizendo: irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram que lhes falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio. E continuou: eu sou judeu, nasci em Tarso, da Cilícia, mas criei-me nesta cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Persegui este caminho até à morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Destes recebi cartas para os irmãos e ia para Damasco, no propósito de trazer maniatados para Jerusalém os que também lá estivessem para serem punidos. Ora, aconteceu que, indo a caminho, e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente grande luz do céu brilhou ao redor de mim. E então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, porque me persegues? E perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: eu sou Jesus o Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. E então perguntei: que farei, Senhor? E o Senhor me disse: levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. E tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. E um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me. E pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. E nessa mesma hora recobrei a vista e olhei para ele. E então ele disse: o Deus de nossos pais, de antemão, te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca, porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tens visto e ouvido. E agora, porque te demoras, levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. E tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase, e vi aquele que falava comigo: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. E eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso e até guardei as vestes do que o matavam. Mas ele me disse: vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. E ouviram-no até essa palavra. E então gritaram, dizendo: tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva.
E ora, estando eles gritando, arrojando de si as suas capas, atirando poeiras para o ar, ordenou o comandante que Paulo fosse recolhido à fortaleza e que, sob açoite, fosse interrogado para saber por que motivo assim clamavam contra ele. E quando estavam amarrando com correias, disse Paulo ao centurião presente: ser-vos-á, porventura, lícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado? E ouvindo isto, o centurião procurou o comandante e lhe disse: que estás para fazer? Porque este homem é cidadão romano. E vindo o comandante, perguntou a Paulo: diz-me, és tu romano? E ele disse: sou. Respondeu-lhe o comandante: a mim me custou grande soma de dinheiro este título de cidadão. Disse Paulo: pois eu o tenho por direito de nascimento. E imediatamente se afastaram os que estavam para o inquirir com açoites. O próprio comandante sentiu-se receoso quando soube que Paulo era romano, porque o mandara amarrar. Podemos ficar sentados. Queridos irmãos, este é um texto longo que quis partilhar com os irmãos para que nós pudéssemos ouvir todo o sermão do apóstolo Paulo nesta ocasião no templo, e só aqui foram consumidos mais de 5 minutos, mas nunca é um problema nós consumirmos tempo a ler a palavra de Deus, até porque o meu desejo é que os irmãos estejam bem contextualizados. A contextualização tem sido um dos nossos assuntos durante esta série de mensagens, a palavra está na praça, e nós hoje falamos do quarto discurso, o quarto sermão que o apóstolo Paulo prega no livro dos Atos dos Apóstolos. São 4, este é o quarto de 6. Portanto, se Deus quiser, teremos mais 2 semanas e chegaremos ao final desta série. O primeiro, como falámos, foi muito teológico e foi para judeus crentes numa sinagoga de Antioquia da Pisídia. Este foi o primeiro sermão, muito teológico. O segundo foi muito filosófico e foi para intelectuais gregos no Areópago de Atenas. O terceiro foi sem trivialidades e sem truques para os pastores da igreja de Éfeso. O quarto, que acabámos de ler hoje, alimenta um verdadeiro motim. E não se compara com nada do que aconteceu até agora. Eu espero que os irmãos na leitura possam ter ficado com uma ideia. Porque aquilo que está a acontecer é caso nós dizermos: uau, isto está em fogo. E por isso a mensagem de hoje chama a palavra a pôr fogo na praça. Para podermos ter uma visão abrangente deste sermão do apóstolo Paulo, que é de facto um sermão bombástico, eu gostava de dividi-lo em 5 partes. A primeira parte é acerca do lugar, a segunda parte é acerca da língua, que o apóstolo Paulo vai usar, neste caso 2 línguas, a terceira parte é acerca do legado, a quarta parte é acerca da loucura e a quinta parte é acerca de ligações. Primeira parte, lugar, segunda parte, língua, terceira parte, legado, quarta parte, loucura e quinta parte, ligação. Os irmãos já perceberam uma opção do pastor nisto? Qual é a opção? É sempre o João Parreira a perceber isto. É tudo por ele. Mais alguém além do João Parreira reparou nisso? É que não imagino o esforço. Eu gasto para aí 15 minutos a ir à procura de sinónimos para encontrar a letra certa, mas pronto, ao menos o João dá algum valor a isto. Comecemos pelo primeiro ponto, a questão do templo, o lugar. O que é que nós devemos saber? É o templo de Jerusalém. Meus irmãos, este é daqueles sermões onde havia tanto para pregar e eu vou tentar cingir-me ao que interessa nesta manhã. Mas sobre o templo de Jerusalém. O templo não é um lugar qualquer, como é óbvio. Nós podemos dizer que este é o lugar. Se havia lugar em Jerusalém, o templo é o lugar. E para resumir muito, diríamos que o templo era para os judeus o lugar que, por excelência, simbolizava a presença de Deus. O templo é o lugar que, para os judeus, significa que Deus não só existe como está lá. Isto não quer dizer que os judeus achavam que só se podiam relacionar com Deus no templo. Os judeus sabiam que Deus é omnipresente. Pequeninos, o que é omnipresente? Mais novos. Omnipresente está em todo o lado. Os judeus sabiam disso. Mas o templo era um lugar especial. E por causa disto, era um lugar onde a santidade de Deus, a perfeição de Deus, tinha um impacto na arquitetura. O templo, a arquitetura do templo, os espaços do templo, estavam feitos de maneira para que a pessoa que entrasse no templo recebesse uma lição acerca de Deus ser perfeito, acerca de Deus ser santo. E por isso, este era um lugar muito especial. Se nós nos recordarmos de algumas das coisas que Jesus tinha dito, Jesus tinha tido uma conversa no Evangelho de João com a mulher em Samaria, a mulher samaritana, no capítulo 4 do Evangelho de João, onde Jesus tinha explicado, e isto era uma coisa que não era muito fácil de entender, Jesus tinha explicado que a verdadeira adoração não depende de um lugar.
Os samaritanos adoravam em Samaria e os judeus adoravam em Jerusalém. Ora, como Paulo percebia isto, ele vai estabelecer uma relação específica que já vamos falar acerca do templo. Paulo é um cristão que sabe que a verdadeira adoração, a verdadeira fé, não dependia das regras do judaísmo. Falámos acerca disto na escola dominical. É fácil afirmar isto hoje, mas vamos imaginar as dificuldades das pessoas que na época de Paulo, judeus, tinham crescido na lei do judaísmo, as dificuldades que eles tinham em pensar que Deus se relacionava com as pessoas independentemente da religião que eles conheciam. Então isto era uma lição complicada. Ora, rapidamente temos de tentar, num espaço curto de tempo, ganhar aqui uma compreensão. Uma boa parte dos judeus que vivem em Jerusalém, que se tornam cristãos, portanto, neste caso são judeus que se tornam cristãos, eles vivem o seu cristianismo usando a roupa do judaísmo. Ou seja, apesar de eles serem cristãos, eles continuavam a observar as práticas do judaísmo. Um destes homens é o apóstolo Tiago, irmão de Jesus, que escreve a carta no Novo Testamento, e Tiago e os crentes em Jerusalém, quando Paulo chega a Jerusalém, eles encorajam Paulo, era uma semana especial, era a semana do Pentecostes, eles encorajam Paulo a ele seguir os rituais daquela semana. O que significa que todos os dias da semana o apóstolo Paulo está a ir até ao templo cumprir o seu voto de Nazireu. Isto significa que há em Jerusalém judeus normais, não são cristãos, há cristãos que são judeus e que vivem em Jerusalém, mas como é uma semana de muita gente a vir de fora, há ainda um terceiro grupo, que é terceiro e quarto grupo, que são os judeus que vêm do mundo mediterrâneo para a peregrinação a Jerusalém. E dentro desse grupo também há judeus que são cristãos que estão pelo mundo mediterrâneo, que não olham com bons olhos não olham com bons olhos para o facto de Paulo estar a pregar o Evangelho a gentios sem obrigar que esses gentios cumpram as regras do judaísmo. Estão comigo? Portanto, há dois grupos de pessoas que, sendo cristãos ou sendo judeus, não olham com bons olhos para Paulo porque acham que quando Paulo prega o Evangelho aos gentios, isso deveria significar que os gentios começavam a cumprir a lei também. Ora, o que Paulo está a pregar é que Deus salva gentios, pessoas que não são judias, e elas não precisam de cumprir a lei. É este o ambiente. No entanto, quando Paulo chega a Jerusalém, a igreja estimula-o a dizer, olha, é melhor cumprir os votos. E Paulo, como ele disse em 1 Coríntios 9, não precisamos ir até lá, mas entre o verso 19 e 20, Paulo, que se torna judeu para chegar aos judeus, que obedece à lei para chegar àqueles que cumprem a lei, ele não tem problemas em ir cumprir esses votos da velha religião judaica. Ele sabe que não precisa de cumprir a religião judaica para ser cristão. Mas como ele está com pessoas que seguem esses votos, que seguem essas práticas, ele diz, certo. Então, significa o quê? Todos os dias da semana, o apóstolo Paulo está a ir até ao templo. O que é que isto significa? Há alguém, ou várias pessoas, ou uma pessoa apenas, que vai ver o apóstolo Paulo a ir ao templo, o vai reconhecer, provavelmente seriam cristãos de Éfeso, e quando reconhecem o apóstolo Paulo, reconhecem que com o apóstolo Paulo está também Trófimo, que é um gentio, que não é judeu. Então vão fazer uma confusão com consequências drásticas que já vemos que é. Eles vão dizer, eu vi Paulo e vi Trófimo na cidade, em Jerusalém. Eles vão insinuar que Paulo está a pegar em Trófimo, gentio, que não podia entrar no templo, e está a levá-lo para o templo. O que significava que se Paulo estivesse a fazer isso, que não fez, mas Paulo estava a desonrar o templo. Os irmãos ainda estão a seguir-me, eu sei que são muitas informações culturais e antropológicas para vos dar hoje, mas só para termos uma ideia do que é que está a acontecer. Ora, se o templo é um lugar especial, como já falámos,
é um lugar especial porque é um lugar sagrado. Para nós termos ideia do que é que isto podia significar na prática, na época de Cumanos, que tinha sido governador da Judeia antes de Félix, que vai ser que nós depois vamos conhecer Félix mais à frente, na época de Cumanos já tinha havido 2 episódios de tumultos no templo por soldados romanos terem tido gestos que foram vistos como blasfemos. Um deles, não se sabe bem, mas teve um gesto que foi visto como obsceno quando estava numa das torres a olhar para os judeus lá em baixo. Então teve um gesto qualquer inapropriado, os historiadores não sabem bem, mas gerou um tumulto. Noutra ocasião, um soldado tinha queimado um rolo da lei. Gerou um tumulto tal que o próprio exército romano teve de matar aquele soldado. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nesta época o templo é um lugar especial, não só porque é um lugar sagrado, mas porque, por ser um lugar sagrado, pode ser às vezes um barril de pólvora. E deixem-me dizer isto. Às vezes as pessoas têm a ideia, se nós vamos para sítios religiosos, devia-se esperar que houvesse paz nestes lugares. Isso é de uma grande ingenuidade, queridos irmãos. Os lugares religiosos são, por definição, lugares onde qualquer gesto que, se for interpretado como desrespeito, são lugares onde pode haver imediatamente uma grande confusão. Portanto, as pessoas acharem que lugares de peregrinação são lugares onde qualquer coisa pode acontecer é uma grande ingenuidade. E deixem-me dar esta comparação que se calhar não é grande coisa. Para nós julgarmos que não são só os lugares da religião, que às vezes são lugares complicados. Se eu tivesse a má ideia de pegar... É um exemplo um bocado tonto. Mas se eu tivesse a má ideia de pegar em folhetos do McDonald's e ir para o túmulo do Álvaro Cunhal, colá-los, provavelmente eu ia ter sarilhos também. Não é? Porque as pessoas não achariam essa mistura interessante. Portanto, não é só a religião que faz com lugares especiais sítios complicados. Portanto, qualquer lugar que tenha um significado especial, se for interpretado no gesto de alguém uma questão de desrespeito, isso pode dar confusão. Agora, reparem, ainda acerca deste lugar do templo, para termos ideia como ele era. Havia um pátio do templo que era acessível aos gentios. Havia vários pátios diferentes. Neste pátio, os gentios podiam entrar, mas depois havia um muro a separá-lo do pátio das mulheres. E eles aí já não podiam chegar. Havia sinais por toda a parte do templo, escritos em grego e em latim, as duas línguas que eram faladas, que diziam assim: há algum estrangeiro que passar além deste ponto será responsável pela sua própria morte. Então, o templo era claro. O estrangeiro que passasse além do sítio onde ele podia, ele seria responsável pela sua própria morte. E esta era uma pena que os judeus podiam executar mesmo estando debaixo da governação romana. Porque, como nós sabemos isso na questão do processo de Jesus, como a Judeia estava nas mãos de Roma, não tinha liberdade para executar as pessoas sem mais nem menos. Por isso é que Jesus precisou de ser condenado por quem? Por Pilatos, porque o Sinédrio só não podia condenar à morte. Mas era uma exceção, neste caso, se alguém, e um estrangeiro, mesmo um romano, passasse esta parte dos gentios, os judeus podiam executá-lo logo. Portanto, tinham o poder para executar, era uma exceção que a lei lhes dava. Por outro lado, o templo também era um lugar privilegiado para execuções não oficiais. O que é que isto quer dizer? Os sicários, quem são os sicários? Assassinos contratados aproveitavam o movimento do lugar do templo para, com os seus punhais ou as suas adagas escondidas debaixo das suas capas, dos seus mantos, poderem matar a vítima e rapidamente confundirem-se no meio da multidão. Então este lugar é duplamente perigoso. É um lugar onde, se eu fizer alguma coisa que vá contra Deus, no sentido em que, se eu entrar numa zona onde não posso entrar, eu posso ser morto pelas autoridades religiosas. Mas também era perigoso porque naquele ambiente do templo havia assassinos contratados onde era a melhor altura para os matarem. Sabem que é curioso? Porque hoje a palavra sicário está associada, para quem anda a ver filmes de droga, não é? Os mexicanos e na América Latina, porque chamam-se sicários precisamente da Bíblia. Não é uma invenção da América Latina. Os assassinos contratados na América Latina também se chamam sicários. Agora há um filme até chamado Sicário. Mas esta origem da palavra sicário tem a ver com sica, que é este punhal que vem da Bíblia. Agora reparem, havia duas maneiras onde era fácil morrer no templo. Ou eu vou morrer porque vou meter o pé num lugar onde não posso, ou eu vou morrer porque, se alguns homens tiverem alguma coisa contra mim, este é o lugar mais fácil para me darem cabo da vida.
Este é o templo, este é o lugar de que nós estamos a falar. Para termos a ideia deste período em particular, como já vos disse, Jerusalém está cheia de judeus de todo o mundo mediterrâneo, e são estes judeus que vão reconhecer Paulo e que vão dizer: este Paulo está a profanar o templo. Este Paulo meteu aqui dentro Trófimo, meteu aqui gentios. Agora reparem, como nós vemos aí entre os versículos 30 e 31 do verso 21. Agitou-se toda a cidade, o povo vem todo, agarram a Paulo, arrastam-no para fora do templo. Porquê? Porque não era suposto, se sangue aparecesse, não era suposto que o sangue aparecesse no templo. Ou seja, só o sangue dos sacrifícios é que podia entrar no templo. Logo, se eles queriam matar alguém, essa pessoa não podia sangrar de uma maneira que fosse parar dentro do templo. Agora imaginem um motim. Paulo é apanhado, eles arrastam-no para fora do templo, estão a bater-lhe, só que como há uma fortificação romana ao pé do templo, da Torre Antónia, chamava-se assim, eles veem, porque os romanos já estavam habituados, sempre que havia confusão no templo, desciam, e basicamente o comandante pega nas tropas e nos centuriões, e calcula-se que cerca de 160 pessoas estiveram envolvidas para, literalmente, salvar a vida de Paulo. Se os romanos não chegam naquela altura, Paulo tinha sido espancado. Agora imaginem a morte que é. Uma morte por espancamento. Ele está a levar tareia de uma multidão que diz: esta pessoa tem de morrer já. E os romanos acabam e tentam acalmar um pouco as coisas. E aqui passamos para o segundo aspecto, que é o aspecto da língua. O modo como Paulo vai aproveitar esta ocasião. O caos é acalmado, não é? As coisas ficam mais serenas e Paulo pede para falar. Reparem bem, meus irmãos, se nós pudéssemos ir com o tempo, já tenho pouco, mas irmos absorvendo o impacto disto. Paulo vai pregar um sermão numa hora em que o querem matar. Se nós pudéssemos ir com o tempo pensar assim: Senhor, se me quisessem, não levem mal a expressão, se me quisessem aviar, eu alguma vez tinha o sangue frio de parar e pregar o Evangelho. E Paulo, no meio daquilo, ele consegue, é indescritível, só mesmo pela obra do Espírito Santo. Ele consegue, a meio das casas, dizer: espera aí, mas eu posso falar ou não posso falar? Posso falar? Paulo é um homem extraordinário. E nessa altura, o comandante, Cláudio Lísias, toma Paulo por alguém que ele não é. Este comandante julgava que Paulo era um amotinador egípcio que apenas 7 semanas antes, vejam bem o contexto daquela Jerusalém na época, 7 semanas antes tinha convencido as pessoas que era o Messias e tinha trazido uma série de pessoas para o deserto sair da cidade, porque tinha dito que os muros de Jerusalém iam cair e com a queda dos muros de Jerusalém o poder romano ia chegar ao fim também. O que é que aconteceu? Os romanos trataram do assunto, mataram pelo menos 400, prenderam milhares destes seguidores, mas este egípcio conseguiu escapar. Então, Cláudio Lísias, o comandante, fica convencido que este Paulo era o egípcio. Quando Paulo começa a falar, ele apercebe-se, como Paulo fala um grego instruído, fala com fluência, sabe o que está a dizer, ele percebe: esta pessoa não é a mesma. E é quando Paulo diz: não me confundas, eu sou um judeu de Tarso. E, portanto, quando Paulo começa a falar no grego, o grego era a linguagem da administração pública e da aristocracia judaica. Vamos imaginar assim: a classe média alta em Jerusalém falava o quê? Falava o aramaico ou o hebraico? Não, falava o grego. Era um sinal de disposição, de maior ascendência. Curiosamente, o latim servia para a língua do exército romano e para os documentos oficiais, mas não era a língua mais falada no contexto de Jerusalém. Ora, quando Paulo começa a falar em grego, o comandante apercebe-se que não está com aquele egípcio e que está com alguém que de facto tem instrução. Curiosamente, passemos já para a segunda língua. Paulo não vai fazer o seu discurso em grego, mas começa a falar em hebraico, neste caso aramaico. E é interessante, não temos tempo para estes detalhes, mas a partir do momento em que Paulo troca do grego para o aramaico, sabem o que é que acontece com os soldados romanos? Não percebem nada. Como se costuma dizer hoje, ficam perdidos na tradução. O apóstolo Paulo primeiro fala em grego, o que mete os soldados romanos a pensar: ok, esta não é uma pessoa qualquer. Mas a partir do momento em que Paulo começa a falar aramaico, eles já não conseguem acompanhar o que Paulo vai dizer. Agora reparem, porquê é que é importante Paulo falar em hebraico e o aramaico em particular? Porque quando ele fala a língua do povo, é mais difícil para o povo acusar que ele não faz parte do povo.
Se ele está a falar do povo, é mais difícil o povo dizer tu não és de nós. Ele está a falar a língua do povo. Ele está a contextualizar. No terceiro ponto, a questão do legado, a questão da herança. Olhamos para o discurso de Paulo, propriamente dito, e percebemos como o discurso de Paulo, o sermão de Paulo, estabelece uma ligação com a herança judaica, com a cultura judaica. Vejamos apenas alguns dos aspectos. Eu vou correr. Paulo refere Tarso, cidade onde nasceu, porque a rivalidade entre cidades era um facto. No mundo antigo havia rivalidade de cidades muito mais do que hoje existe. E nelas podia haver duas hipóteses. A pessoa podia ser cidadão ou residente. O que interessava era ser cidadão, porque o residente não tinha os mesmos direitos do cidadão. Ora, é o caso de Paulo. Tarso é uma cidade importante e Paulo diz isso porque essa importância era um crédito junto das pessoas a quem ele estava a pregar. As pessoas que ele está a pregar, que são nacionalistas, no sentido que são Judeia, a lei, Moisés, Paulo diz, eu sou de Tarso. E isso é uma coisa que os impressiona. A nível de educação, vejamos bem, Paulo teve a formação ortodoxa na escola de Jerusalém de Gamaliel. Não deve nada a ninguém a nível de formação. Provavelmente começou a aprender a lei. Sabem com que idade? Agora vamos aplicar isto aos nossos filhos. Sabem com que idade é que se começava a aprender a lei? Aprender a lei era aprender a ler 5 anos. Com 5 anos deve ter começado a aprender a lei. Outras tradições farisaicas eram ensinadas aos 10 e estaria pronto para ensinar a lei por volta dos 13. Não esqueçamos que os 12 era a idade do início da maturidade de ser adulto. Por volta dos 13 ele estaria pronto para ensinar o judaísmo. Paulo tinha responsabilidades sérias na correção dos judeus que não eram grandes crentes. E isto havia de impressionar a audiência. É como se Paulo dissesse àqueles que lhe querem bater que ele bateu melhor do que eles com todo o seu passado de rigor judaico. Quando Paulo diz que é da escola de Gamaliel e que é um judeu como deve ser, o que ele está a dizer é vocês querem me bater? Pois fiquem sabendo que vocês querem me bater. Mas eu fui responsável por bater em quem não cumpria bem a lei. Por isso mesmo, a própria referência à morte de Estevão. Se o discurso de Paulo é claramente destinado a uma audiência de nacionalistas, grandes patriotas, pelo menos eles acham-se assim, é revelador que quando, no final, Paulo fala em ser enviado para os povos que não são judeus, no versículo 21 do capítulo 22, a ira acende-se. E aqui nós entramos no quarto aspecto, na loucura. Que loucura é essa? É a loucura do Evangelho, salvar judeus e salvar gentios. Paulo contextualiza o sermão. Reparem que ele vai dizendo coisas ao longo do sermão que são coisas que para aqueles patriotas eles dizem, epá, este é um patriota como eu. Epá, este ainda é mais patriota do que eu. E ele ainda teve uma formação maior. Ele vai contextualizando. Portanto, aquelas pessoas que estão iradas com ele, há ali um lado em que elas ficam, epá, ele ainda é mais patriota do que eu. E Paulo faz isto. Mas reparem, chega à altura em que é preciso pregar um escândalo e Paulo prega o escândalo. E o escândalo é que o Evangelho chega aos gentios. Pregar, contextualizar, é pregar os escândalos certos. Paulo sabia que a partir do momento em que dissesse a palavra gentios, ia-se acender o rastilho. Por isso é que os irmãos encontram aí no versículo 21. Vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. E é aquela palavra que rebenta tudo. Quando eles ouvem a palavra gentios, acabou-se. Não há hipótese. As pessoas querem matar Paulo, querem vê-lo morto ali. Deixem-me dizer isto. Paulo sabe pregar e sabe quando tem de ser dita uma palavra que representa o fim da tolerância com o sermão. Neste caso, a palavra era gentios e quando ela é dita, tudo ficou feito. Pregar com vida também é saber quando se usa a palavra que mata tudo. Pregar com vida também é saber quando se usa a palavra que mata tudo. Pregar a palavra também é usar a palavra fatal. Deixem-me rapidamente só chamar a atenção para a inteligência do discurso de Paulo. Há um teólogo, aliás, está no nosso boletim na terceira página, Charles Herdman, era um pastor presbiteriano americano no século XX, e ele disse sobre este discurso. Este discurso mostra um argumento hábil, composto a provar que a carreira de Paulo foi divinamente dirigida, tirando-se daí a conclusão seguinte. Aqueles que se opõem à carreira de Paulo estão, na realidade, a opor-se ao próprio Deus. É este o raciocínio de Paulo. Ou seja, aos patriotas, Paulo quer dizer que o verdadeiro patriotismo
é ir parar às pátrias para onde Deus nos enviar. Paulo está a pegar na lógica dos patriotas e está a revolucioná-la à luz do Evangelho. Ou melhor que revolucionar. Paulo está a pegar na lógica do patriotismo e está a regenerar o patriotismo à luz da palavra. E por isso há 3 etapas no raciocínio de Paulo. Rapidamente. Pela sua educação, Paulo não deve nada a ninguém a nível de judaísmo. Paulo está a dizer, desculpem lá, vocês querem me acusar por eu não ser um bom patriota? Eu tenho mais formação do que os melhores patriotas desta multidão. A nível de formação, ninguém me dá lições. Segundo o raciocínio de Paulo, pela sua transformação na conversão, e é por isso que o apóstolo Paulo fala na conversão, não devia nada a ninguém a nível de obediência. O apóstolo Paulo está a dizer, se de facto Deus se revelou a mim através de Jesus a caminho de Damasco, perseguir os cristãos é que é desobedecer a Deus. Portanto, se vocês me querem condenar por eu ser desobediente à lei, o que eu vos tenho para dizer é que, como eu segui o que Deus me disse, vocês é que desobedecem a Deus se perseguirem os cristãos. E o terceiro ponto do raciocínio dele, pela sua fidelidade a pregar o Evangelho aos gentios, ele não deve ninguém a nível de pregação. Não levar o Evangelho aos gentios é que é desconsiderar o Deus da aliança. O que é que isto significa na prática? E seria tão interessante nós termos mais tempo. Mas Paulo sabe contextualizar porque mostra como os princípios usados pelos seus acusadores não são respeitados pelos próprios acusadores. Como dissemos há 3 semanas, para os crentes, Paulo enfatiza que a religião deles não os faz tão bons como eles deviam ser. Isto é muito interessante, porque é isto que nos deve estimular no nosso testemunho, a nós percebermos que há algumas vezes as razões que as pessoas dão para não serem cristãs são razões que, se nós soubermos explorar espiritualmente, nós vamos conseguir dizer, olha, a razão que tu dás para não ser cristão, em último grau, devia ser uma razão para seres cristão. É isso que o apóstolo Paulo está a fazer ao pregar estes patriotas. Ora, olha, não pregar às pátrias para onde Deus nos manda, isso é que é não ser patriota. É isto que Paulo está a fazer. E o que é que acontece então? Nós vemos, nos últimos versos, os cidadãos romanos não podiam ser açoitados sem julgamento prévio. Paulo é inteligente, como eu acho que não há nenhum homem, sem ser o Senhor Jesus Cristo, mais inteligente que o apóstolo Paulo. É óbvio que ele era inteligente porque o Espírito Santo lhe levava a essa inteligência. Mas reparem o que é que Paulo faz. Paulo espera até ser amarrado para depois dizer que é cidadão romano. Porquê? Ele está a ser astuto. Ele agora fica numa posição de vantagem porque ganhou espaço legal contra aquilo que as autoridades lhe estavam a fazer. Pensem assim, Paulo até podia ter dito que era romano logo ao início, só que ele é mais esperto. Ele disse, deixa-os prenderem. Prendam. E quando está preso, ele diz, olha, vocês podem bater no cidadão romano? E eles ficam, olha, ele é cidadão romano. E a partir desse momento, Paulo já ganhou uma vantagem legal sobre eles, porque eles já estão a fazer uma coisa que não podem, porque Paulo é cidadão romano. Reparem que para todos os efeitos, e nós vamos ver isto, se Deus quiser, na próxima semana, isto não significa que os charilhos de Paulo terminaram. Sabem que há quem calcule, entre este episódio e a altura onde finalmente o apóstolo Paulo chega, cerca de 5 anos em que o apóstolo Paulo esteve preso. Desde este início, mais 2 em Cesareia e mais o tempo onde esteve preso em Roma. Reparem o tempo que levou. Queridos irmãos, é uma parte, não é objetivo meu terminar aqui. Há quem diga que esta é a via dolorosa do apóstolo Paulo. Mileto, Tiro, Jerusalém, Cesareia, Roma. Meus irmãos, nós às vezes não aguentamos 2 semanas onde não vemos a nossa vida andar para a frente. O apóstolo Paulo teve 5 anos preso por causa de um imbróglio legal, porque depois nós vamos ver isso para a semana, os romanos não sabem bem o que é que vão fazer com ele. 5 anos. Como é que nós aguentávamos 5 anos presos? E quero terminar no último ponto, nas ligações. Ao fechar este sermão, vamos terminar onde interessa, que é ligar Paulo a coisas maiores que Paulo. Em primeiro lugar, queremos ligar Paulo a partir deste motim no templo. A primeira pessoa a quem queremos ligar. Já reparámos que há uma estranha sintonia entre o que está a acontecer a Paulo e o que aconteceu com Estevão. Não precisam de ir até lá. Mas em Atos 6,13, a acusação que é feita a Estevão é semelhante à acusação que é feita ao apóstolo Paulo. Sabem que acusação é essa? É que quer Estevão, quer Paulo, estavam a profanar o templo. Agora reparem o que isto quer dizer. Porque Paulo está envolvido
na morte de Estevão. Paulo, por causa de Cristo, passou de perseguidor a perseguido. Se nós gastássemos aqui um tempo a aplicar isto nas nossas vidas, uma das coisas que eu gostaria de explorar com os irmãos é: em que é que o Evangelho na vossa vida já vos tornou de perseguidores a perseguidos? É porque na vida do apóstolo Paulo, esta foi uma das marcas que o Senhor Jesus teve na sua vida. Paulo deixou de ser o perseguidor, a pessoa que ficava a guardar a roupa daqueles que vão apedrejar Estevão, para passar a estar no lugar de Estevão. Agora reparem que isto devia animar-nos na nossa vida. Porque nas circunstâncias onde nós nos sentimos perseguidos, nós devíamos dizer: que privilégio que eu tenho. Eu estou a viver a mesma coisa que Estevão viveu, eu estou a viver a mesma coisa que o apóstolo Paulo viveu. Eu passei de pessoa que manda a pessoa a quem todos querem mandar. E era isto que estava a acontecer ao apóstolo Paulo naquela altura. Por outro lado, e é aqui que quero terminar, citando um teólogo, Edward Bosworth, ligando Paulo a outra pessoa, já não a Estevão. Diz assim Edward Bosworth: o mesmo espírito maligno que tinha gritado pelo sangue de Jesus, quando Jesus se manifestou contra os privilégios especiais do sacerdote e do rabi, ainda estava no coração da cidade. O que é que isto quer dizer? Há uma relação óbvia entre a multidão que pediu que Jesus fosse assassinado e a multidão que pede que Paulo seja assassinado. E reparem, isto é tão mais especial porque foi este Jesus que apareceu no caminho do apóstolo Paulo e lhe disse: Saulo, porquê é que me persegues? Paulo estava a perceber que ser transformado por Jesus é poder viver os momentos mais difíceis que Jesus viveu também. Paulo estava a perceber que a força de quem ele era já não estava colocado no facto de ele dominar sobre os outros, mas Paulo estava a perceber de que a força de quem ele era, agora assinada pelo Senhor Jesus, fazia-o viver circunstâncias onde todos querem dominar sobre ele. Paulo estava a viver um momento como aquele homem que ele perseguia, o Senhor Jesus, viveu. Quer Paulo, quer Estevão, quer o Senhor Jesus estão a dizer que ser judeu não chega para ser salvo. Estão a dizer que o templo não chega para garantir a presença de Deus. O que é que chega então para ser salvo e para garantir a presença de Deus? Queridos irmãos, o que chega é Cristo. Cristo, que foi dado como perdido pelas autoridades religiosas dos judeus, é quem serve de salvação para esses mesmos judeus. E não só para esses judeus, para os gentios. Este é o Evangelho. Cristo, que é dado como desrespeitoso para com o templo, Cristo foi acusado de desrespeitar o templo, é quem é a verdadeira presença de Deus junto aos homens. Cristo, o amaldiçoado dos homens, porque ser pregado numa cruz era sinal de maldição. Cristo, o amaldiçoado pelos homens, é o único que os pode salvar. Cristo, o condenado por desrespeitar o templo, é o verdadeiro templo. Este é o Evangelho. Cristo é o verdadeiro templo. Paulo estava a dizer isto quando este motim aconteceu lá. Estevão já o tinha dito isto antes. Que o Senhor nos ajude a viver junto ao verdadeiro templo, que é o Senhor Jesus.